Eu confesso que eu fui assistir uma questão de química meio desavisada, achando que ia ser uma série dessas mais levinhas, sem muita reviravolta. E que baita surpresa eu tive, porque tudo aquilo que eu ia imaginando para a história não tinha nada a ver com aquilo que ia sendo contado nessa primeira temporada da série. E eu digo isso no bom sentido, porque essa é uma série que vai crescendo a cada episódio, crescendo e surpreendendo. Então, se a gente acha que a história vai seguir por determinado caminho, de repente ela muda e vai numa direção completamente diferente. E ela faz isso de um jeito que pega a gente desprevenido mesmo. Uma Questão de Química é uma adaptação do livro Lessons in Chemistry, da Bonnie Garmus. É ambientado em 1950, 60 e conta a história da Elizabeth Zott, que é uma química que enfrenta muitas dificuldades por ser uma mulher que defende com unhas e dentes aquilo que ela deseja e acredita. E tudo isso principalmente como consequência dela viver em um tempo no qual os homens é que tinham a voz de poder e de decisão. A Elizabeth Zott é interpretada pela Brie Larson, que dá um show de atuação, traduzindo de um jeito muito bonito e honesto essa mulher que usa muitas vezes a própria solidão para se defender da maneira cruel como o mundo a trata. A Elizabeth, como eu disse, é uma química por formação e também por amor, que trabalha em um laboratório, mas não na função que ela gostaria de estar. Ela é contratada como técnica, mas muitas vezes ela é tratada como uma secretária. E esses são os momentos nos quais ela se sente diferente de todo mundo ali, principalmente das outras mulheres com quem ela tem uma convivência superficial, mas que é suficiente para que ela se sinta deslocada. Mas mesmo se sentindo muito injustiçada por ser colocada nessa posição e desacreditada quanto à sua capacidade intelectual, qualquer oportunidade de ficar perto de um laboratório já é motivo para que Elizabeth passe por cima das constantes humilhações direcionadas a ela em benefício de um objetivo maior. E esse objetivo tem relação com uma pesquisa que ela quer terminar e que está vinculada a outro obstáculo que impede Elizabeth de ter uma posição de maior destaque no meio científico, que é o fato dela não ter terminado o doutorado dela. E aí tem as camadas da história, porque isso envolve uma situação de abuso sexual, que obviamente vai ter um impacto gigante na vida da Elizabeth, fazendo, por exemplo, com que ela tenha uma desconfiança muito grande das pessoas que tentam se aproximar dela. Mas aí ela conhece o Colby Evans, interpretado pelo Louis Pullman, que é a figura mais doce da série. No começo essa doçura não fica tão aparente assim, mas à medida que a gente vai conhecendo o Colby melhor, a gente vai percebendo como ele é alguém muito cuidadoso, muito atencioso, muito respeitoso, além de ser o único que consegue quebrar essa armadura que a Elizabeth usa para se defender. O Calvin também é um sujeito muito solitário e o encontro com a Elizabeth é justamente o encontro dessas duas solidões que, uma vez reunidas, conseguem partilhar algo daquilo que antes pertencia só a elas mesmas. Então eles passam a compartilhar as ideias, a comida, o tempo. E é bonito ver como Elizabeth leva algo de caótico para a vida do Calvin, ao mesmo tempo que o Calvin leva algo de caótico para a vida da Elizabeth. E é um caótico que quebra com aquela constante regularidade que se mantinha na vida deles, mas que de tão constante não deixava que os dois se movimentassem para além de um certo limite. E é delicioso ver os dois se apaixonando um pelo outro, e também é bonito ver como a parceria deles realmente é uma parceria, na qual um oferece suporte ao outro. E esse relacionamento é, sobretudo para Elizabeth, um respiro para aquilo que era tão sufocante na vida dela e também uma abertura para outras coisas que vão acontecer depois de algumas mudanças bastante difíceis dela lidar. Acho que esse é inclusive um dos maiores acertos de Uma Questão de Química, que é criar uma narrativa na qual o imprevisível vai colocar em xeque as certezas que Elizabeth imaginava ter, deixando-a cara a cara com outras possibilidades que ela nem imaginava que existiam. E falando nisso, apesar de eu ter trazido aqui a paixão de Elizabeth pela química, tem uma outra coisa que ela gosta bastante de fazer, que é cozinhar. No começo, a cozinha parecia ser uma forma mais acessível para que ela testasse alguns processos químicos, mas isso também se transforma. Tanto que mais adiante ela vai ser convidada para apresentar um programa na TV sobre culinária. E é claro que vai ser uma maneira dela subverter certas coisas se servindo desse lugar. Mas independente do tempo ou do recorte, Uma Questão de Química consegue criar a sua própria fórmula. E eu acredito que um dos elementos mais importantes para esse composto narrativo é ver como Elizabeth vai lidando com essas variáveis que ela não pode controlar. E às vezes ela se sai melhor, às vezes nem tanto. Mas isso é uma questão de vida. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever
E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.